Hoje vamos conhecer a emocionante história de Santa Inês, uma jovem que com apenas 13 anos se tornou um exemplo de coragem, pureza e fé inabalável. Santa Inês nasceu em Roma, por volta do ano 291, em uma família nobre e cristã. Seu pai era um membro influente da sociedade romana e sua mãe, uma mulher piedosa, que lhe ensinou os princípios da fé cristã. Não há registro sobre irmãos, mas sabemos que sua educação foi cuidadosamente direcionada para valores morais e espirituais. Na Roma antiga, crianças de famílias nobres recebiam educação em casa, geralmente com tutores. Santa Inês aprendeu sobre a literatura clássica, os valores morais e principalmente sobre os ensinamentos cristãos. A comunidade cristã clandestina foi uma de suas maiores influências, inspirando sua devoção a Deus e moldando a sua fé desde cedo. Santa Inês dedicou sua vida à oração e às obras de caridade. Ela acreditava que o verdadeiro tesouro não estava nos bens materiais, mas na relação com Deus. Seu voto de virgindade era uma expressão de sua total entrega ao Senhor. Aos 12 anos, Inês começou a atrair pretendentes devido à sua beleza e origem nobre, algo comum na cultura da Roma antiga, onde casamentos eram muitas vezes arranjados ainda na adolescência. Na sociedade da época, as famílias nobres buscavam alianças vantajosas por meio de casamentos, e as jovens eram prometidas cedo. Mas Inês rejeitou todos, declarando que já havia consagrado sua vida a Cristo. Um dos jovens, inconformado com a rejeição, a denunciou às autoridades romanas por ser cristã, uma prática proibida na época. Inês foi levada a julgamento sob a acusação de seguir uma religião ilegal. Na Roma antiga, o cristianismo era visto como uma ameaça ao culto oficial aos deuses romanos e ao imperador. A legislação da época, baseada nos decretos de perseguição aos cristãos, permitia a prisão e execução daqueles que recusassem sacrificar aos deuses pagãos. Diante do tribunal, Inês permaneceu firme, recusando-se a negar a sua fé ou a adorar aos deuses romanos. Como punição, ela foi condenada à morte. No dia 21 de janeiro de 304, ela foi executada publicamente, um ato que marcou profundamente os cristãos da época. Grande parte do que sabemos sobre Santa Inês vem de hagiografias, relatos escritos para inspirar os fiéis e perpetuar sua memória. Esses textos exaltam sua pureza, coragem e fé inabalável. Seu culto foi reconhecido imediatamente após sua morte. No ano de 821, o Papa Pascoal I transferiu as relíquias de Santa Inês para a Basílica de Santa Inês fora dos muros, em Roma. Embora não exista um processo formal de beatificação ou canonização como conhecemos hoje para os santos dessa época, sua santidade foi reconhecida pelos primeiros papas e ela é celebrada oficialmente pela Igreja no dia 21 de janeiro. Diversos milagres são atribuídos à intercessão de Santa Inês, fortalecendo ainda mais sua fama e santidade. Um dos relatos mais antigos é de uma jovem chamada Lucília, que nasceu no ano 356 e foi curada de uma grave doença nos olhos após tocar o relicário de Santa Inês em Roma. Outro milagre ocorreu em 821, quando o Papa Pascoal I descobriu as relíquias de Santa Inês e as transferiu para a Basílica, que hoje leva o seu nome. No dia da cerimônia, muitos fiéis relataram curas inexplicáveis, incluindo uma mulher chamada Flávia, que recuperou os movimentos das pernas após anos de paralisia. Em tempos mais recentes, no ano de 1621, uma criança chamada Giovanni foi salva de uma febre mortal, após seus pais terem rezado fervorosamente diante de uma imagem de Santa Inês, na igreja de Santo Estevão, em Roma. A história de Santa Inês é um convite a todos nós para permanecermos firmes em nossos valores e na fé, mesmo diante das maiores adversidades. Que seu exemplo inspire nossas vidas. Se você gostou dessa história,
Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Inscreva-se no nosso canal para mais histórias inspiradoras como essa. Nos vemos na próxima!